Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, saúde e paz, paz bem para todos e todas, me ouvem bem, tranquilo? Boa noite. Enquanto eu vou tentando resolver a parte técnica aqui da falha que deu aqui na Boa transmissão, eu vou já fazer a introdução do nosso encontro e inicio com a oração da campanha da fraternidade, que ilumina o nosso tempo quaresmal como um dos mais belos exercícios quaresmais que nós temos na nossa Igreja Católica no Brasil, né, junto com a oração, com a caridade, com o jejum. A campanha da fraternidade vem nos provocar a pensar nas nossas realidades sociais, né, do Brasil e do mundo, e como que nós devemos, como cristãos e cristãs, a partir dos valores cristãos, atuarem, né, na construção de um mundo de mais fraternidade, mais paz, mais justiça para todos e todas, sem exclusões, sem exceções, né? E de forma muito forte, como lembrava o Frei Gilberto, esse ano celebrando os 10 anos da Laudato Si, a campanha da fraternidade traz como tema para nós fraternidade e ecologia integral, e o tema Deus viu que tudo era muito bom, conforme o versículo, né, 31 do capítulo 1 do livro do Gênesis, quando Deus, ao concluir a criação, né, manifesta a sua alegria, o seu contentamento, que tudo que Deus cria é bom. Nessa perspectiva, então, nós rezamos juntos, né, quem tiver em mãos aí, se não, fazemos um momento de silêncio, né, e rezamos em unidade profunda a oração da campanha. Ó Deus, nosso Pai, ao contemplar o trabalho de tuas mãos, viste que tudo era muito bom. O nosso pecado, porém, feriu a beleza de tua obra e hoje experimentamos suas consequências. Por Jesus, teu Filho e nosso irmão, humildemente te pedimos, dá-nos nesta quaresma a graça do sincero arrependimento e da conversão de nossas atitudes. Que o teu Espírito Santo reacenda em nós a consciência da missão que de ti recebemos, cultivar e guardar a criação no cuidado e no respeito à vida. Faz de nós, ó Deus, promotores da solidariedade e da justiça, enquanto peregrinos habitamos e construímos nossa casa comum, na esperança de um dia sermos acolhidos na casa que preparastes para nós no céu. Amém. Esse encontro de hoje, com a acolhida muito fraterna do Frei Gilberto e também da família franciscana, é um momento que nós proporcionamos a irmãos e irmãs de outras caminhadas, né, como a Comissão de Justiça e Paz, Integridade da Criação, né, dos Missionários do Sagrado Coração, fundados por Padre Júlio Chevalier, né, os MSCs, também a Pastoral Afro-Brasileira, né, nas suas várias dioceses, arquidioceses, no regional, né, Minas Gerais, da CNBB, o Leste 2 e outros regionais. Também irmãos e irmãs, né, de várias pastorais sociais que se inscreveram para participar conosco. Muitos talvez vão entrar agora, outros irão acompanhar também, né, pelo YouTube, e aí nós vamos disponibilizar o link aqui, enquanto, né, nós já acolhemos todos e todas. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas mais uma vez. Gratidão, Frei Gilberto, pela acolhida, né, da oportunidade, a família franciscana que cedeu o espaço formativo para a gente nos encontrarmos aqui. E aí passa a palavra para o Frei Gilberto, que já vai nos brindando, né, com a nossa formação da noite. Obrigado. Obrigado, Mauri, e uma boa noite para todos, todas, paz e bem. É um momento de muita alegria para a gente poder ter esse grupo ampliado hoje para conversarmos sobre esse tema tão importante da campanha da fraternidade deste ano. Creio que já ouvimos, assistimos muitos vídeos, muitas conversas sobre o tema da campanha da fraternidade.
hoje nós queremos prosseguir essa caminhada que já começamos há vários dias, né, de aprofundamento desse tema, e espero poder trazer alguns elementos que ajudem a todos a aprofundar um pouquinho mais essa questão da ecologia integral. Para nós, franciscanos, está sendo um momento muito bonito, muito importante, foi um grande presente que recebemos, ter uma campanha da fraternidade com esse tema, trazendo Francisco ao centro do cartaz, justamente nesse ano em que nós estamos celebrando os 800 anos do Cântico das Criaturas, São Francisco. Então, esse Cântico da Criatura é muito mais do que uma poesia. É, de fato, uma profissão de fé, é uma manifestação de toda uma vida vivida em harmonia com Deus e com os irmãos e irmãs. São Francisco, ele escreve este cântico no final de sua vida, um ano antes da sua morte, é que ele escreve este cântico. E ele escreve no momento em que já vivia as fragilidades do seu corpo, porque Francisco ficou muito doente no final de sua vida, e também teve muitas crises institucionais, né, com os irmãos que foram chegando aos milhares e que ele via pouco a pouco desviando daquele propósito inicial, e Francisco então vive tempos muito difíceis até o dia da sua morte. E é no meio dessa noite escura, como diz São João da Cruz, é que Francisco consegue cantar os louvores ao Criador com todas as suas criaturas. Por isso, o Cântico das Criaturas é para nós, de fato, um alívio no meio das dores. E nós que vivemos tempo de emergência climática, celebrar o Cântico das Criaturas é a gente também celebrar essa nossa certeza e em sintonia com o jubileu da esperança, né? A gente manter a esperança no nosso coração, apesar de tudo. Apesar dessa noite escura que nós atravessamos, nós cremos que Ele é a luz e que Ele nos ilumina nossos passos, e por isso nós podemos cantar os louvores ao Deus Altíssimo. Então, com essa saudação franciscana de paz e bem, que eu inicio este nosso encontro. E eu gostaria de começar a reflexão sobre a ecologia integral indo a Laudato Si, que este ano comemoramos seus 10 anos de publicação, no parágrafo 10. Eu sempre gosto de voltar a esse parágrafo 10 da Laudato Si, que não só por ser franciscano, mas porque ali eu creio que o Papa Francisco dá para a gente uma pista clara do caminho que a gente precisa trilhar para viver intensamente uma ecologia integral. Esse parágrafo 10 é onde o Papa fala que ele não quer prosseguir a encíclica sem falar em Francisco de Assis. Então ele vai falar de São Francisco de Assis como um referencial para ele desde o dia da sua eleição como Papa. E nesse parágrafo ele diz que em Francisco nós percebemos a união entre a preocupação com a natureza, a justiça para com os pobres, o empenho na sociedade e a paz interior. Eu gostaria, então, de, na minha reflexão nessa noite, retomar com vocês esse tema da ecologia integral à luz desses 4 pontos que o Papa Francisco apresenta, referindo-se a São Francisco de Assis. Esse amor, esse cuidado com a natureza, a solidariedade com os pobres, o empenho na sociedade e a paz interior. Então, esse é o percurso que eu quero trilhar com vocês nessa noite, da gente conversar a partir desses 4 aspectos que eu acho que eles são, de fato, para nós, indicativos do caminho que a gente precisa trilhar como igreja, como sociedade. Começando, então, o texto base da campanha da fraternidade desse ano, ele logo no começo, nos seus primeiros parágrafos, ele já vai começar a falar um pouco da atual crise que a gente vive. Nós vivemos um momento muito difícil para a nossa casa comum, para o nosso planeta e, de um modo particular, para a humanidade. Nós vivemos um período de emergência climática que o Papa Francisco vai retomar na Laudato Dei com muita força,
Então, ele nos convida, de fato, a gente a pensar que estamos chegando num ponto de não mais retorno, se nós não nos convertermos. Daí vem o apelo para uma conversão ecológica. Nós precisamos, de fato, trilhar esse caminho de conversão imediato. Não é plano para amanhã, é para hoje. Nós precisamos, de fato, entrar num processo de conversão ecológica. E isso tem muito a ver com o tempo que nós vivemos, que é tempo da Quaresma, que a Igreja propõe esse processo de conversão, né, que a gente consiga, de fato, entrar num processo de mudança, de transformação. E o Papa, então, na Laudato Si, ele fala muito da conversão ecológica. E a conversão ecológica é uma conversão de todo o nosso modo de viver. Por isso, a ecologia quer ser integral. Para muita gente, a questão da ecologia, por muito tempo, foi uma questão de ambientalistas, de militantes, de pessoas que gostam da natureza, gostam do verde. Era uma escolha de alguns. O Papa Francisco ele vem insistindo que não pode ser uma escolha mais de se eu vou ou não militar nessa causa. A defesa da natureza, ela é um critério evangélico, é uma exigência do ser cristão. Isso o Papa Francisco tem repetido muitas vezes. Você trabalhar na ecologia integral, buscar uma ecologia que favoreça, de fato, a harmonia entre todas as criaturas de Deus, é uma exigência cristã. Não dá para eu ser cristão e não ter sensibilidade para com as outras criaturas. É preciso, de fato, que a gente consiga abrir nosso coração, abrir nosso entendimento, abrir nossas possibilidades de ação para imediatamente fazermos algo por toda a criação. E aí inclui nós mesmos, né? E o texto base, ele fala, então, da importância de uma ecologia integral. Lá no parágrafo 46, ele fala assim que o planeta que habitamos é a nossa casa comum, onde todas as coisas estão em profunda conexão, em uma relação de interdependência, troca e cooperação. A ecologia ensina que a casa não pode ser compreendida de maneira fragmentada e compartimentada. Ao contrário, deve ser contemplada e vivida dentro de uma visão sistêmica. A ecologia integral supõe uma inter-relação entre o Criador e toda a criação, dentro da qual o ser humano deveria se destacar como protagonista do cuidado. Então, aí está esse parágrafo falando que nós temos que ser protagonistas do cuidado nessa relação do Criador e suas criaturas. A ecologia integral, ela fala de um todo. O Papa Francisco, na Laudato Si, dedicou um capítulo inteiro, que é o capítulo 4º, ao tema da ecologia integral. O Papa ele dedica um capítulo a esse tema, ecologia integral. É claro que, quando ele chega no capítulo 4, ele já construiu essa compreensão de ecologia integral quando ele vai, de fato, falando o que está acontecendo no nosso planeta, na nossa casa comum. Depois ele pega a questão do evangelho da criação, ele busca nas escrituras fundamento para a nossa opção pela defesa da vida. Ele fala da raiz humana da crise ecológica, tema que ele vai retomar na Laudato Dei com muita força. Ele fala que não há dúvida de que há uma raiz humana em tudo isso que nós estamos vivendo. E aí ele chega, então, a esse capítulo 4, que é o capítulo que trata de uma ecologia integral. Nesse capítulo, o Papa vai dizer que uma ecologia integral, ela precisa ser uma ecologia ambiental, uma ecologia econômica, uma ecologia social, precisa ser uma ecologia cultural, e ela também tem que tratar da ecologia do cotidiano da nossa vida, do dia a dia de nossa vida. E, por fim, nesse capítulo, ele vai falar que o que está na base da ecologia integral é o princípio do bem comum e a justiça intergeracional, né? Que nós não temos como pensar
uma alternativa para o mundo se nós não priorizarmos o princípio do bem comum e não estivermos, de fato, preocupados com o mundo que nós estamos deixando para as próximas gerações. Mas retomando, então, aqueles 4 pontos que o Papa coloca no parágrafo 10 da Laudato Si. O primeiro dele, ele fala do amor à natureza. Hoje a gente assiste, atônitos, né, como está acelerada a destruição da natureza. Como que os ecossistemas vêm sendo agredidos de uma maneira brutal, né? Nós pegamos, por exemplo, o bioma cerrado. É um dos biomas que mais sofreu nos últimos tempos, né? Como foi destruído o cerrado. Mas aí nós podemos ir para todos os outros biomas que nós veremos que essa gana econômica, que o Papa fala do paradigma tecnocrático, ela tem afetado todos os biomas, desde a Amazônia, né? Nós assistimos agora no fim do ano a algo que de fato nos assustou muito, que foi ver rios na Amazônia totalmente secos, impossibilitando o ir e vir das pessoas que dependem do rio para o transporte, para a sobrevivência. Rios secos na Amazônia. O fogo queimando o Pantanal, uma região mais úmida do mundo, queimando por causa da seca que vai afligindo de fato o Pantanal. E assim, nós aqui vivemos na região de Mata Atlântica, vemos o quanto a Mata Atlântica foi agredida e continua sendo agredida. Então, a brutalidade humana contra a natureza, ela é demais. Essa geração nossa, eu falo sempre isso, que nós que estamos, que temos aí entre 40 e 80 anos, talvez é essa geração que talvez seja a que mais destruiu até hoje a nossa casa comum. Porque nós vivemos o avanço da tecnologia. Como que nós podemos pensar a nossa infância, né, há 50 anos atrás, o que nós tínhamos de tecnologia e o que temos hoje. E esse avanço tecnológico que encanta, porque trouxe muitas possibilidades para a vida, para a nossa comunicação, para a nossa movimentação no planeta, essa tecnologia também trouxe uma destruição avassaladora. Como que a tecnologia, aliada à gana de poder econômico, ela é destrutiva. Então, nós destruímos o nosso planeta, destruímos os ecossistemas de uma maneira no século XX, esse início do século XXI, como nunca aconteceu na história do nosso planeta. Então, nós carregamos, a nossa geração carrega esse feito de ser a geração que mais destruiu até hoje, né? Então, acho que isso aí nós estamos assistindo e vem crescendo uma consciência ecológica que nós precisamos cuidar da natureza em vista da gravidade que nós estamos assistindo do aquecimento. Como as temperaturas estão subindo, como que esses fenômenos vão acontecendo com mais assiduidade, né? Como que as enchentes, as secas, os terremotos, as ventanias, tudo isso vem acontecendo com muito mais frequência, e isso tem nos assustado, tem de fato feito a gente repensar muita coisa. E as novas gerações, essa nova geração que vai chegando, uma geração também muito tecnológica, é chamada então a repensar esse estar no mundo. E é isso, eu acho que talvez aí esteja uma grande preocupação que o Papa manifesta várias vezes, é o que nós estamos deixando para as novas gerações, não só em termos de natureza, em termos de planeta, mas também em termos de educação, de formação, né? Então, eu acho que isso é muito sério, o que nós estamos fazendo do nosso mundo e que mundo é esse que nós estamos deixando para as próximas gerações. O Papa, então, chama atenção para esse primeiro tema em Francisco, que é o cuidado com a natureza. E eu gosto sempre também de lembrar que São Francisco chamava tudo de irmão e de irmã. Para Francisco, o Sol é o irmão Sol, a irmã Lua, as irmãs estrelas, a irmã Água, a irmã e Mãe Terra.
Então, Francisco cria uma familiaridade com todas as outras criaturas. Para muitos pode parecer algo muito romântico, mas que, na verdade, fala de uma proposta de vida, de um estilo de presença nesse mundo. Francisco, quando chama tudo de irmãos, é que ele reconhece que todos nós viemos do mesmo Criador e que todos nós carregamos dignidade. Nós temos a nossa dignidade humana, mas a água tem a dignidade de água, a terra a sua dignidade e assim por diante. Cada ser tem sua dignidade. Quando a gente vai dar alguma palestra sobre preservação ambiental, que a gente pergunta lá para as pessoas, por que temos que cuidar da água? As pessoas logo falam, porque senão nós não vamos ter água para beber, nós não vamos ter água para cozinhar, para tomar banho, não vamos ter água para plantar nossos alimentos. A gente sempre pensa no cuidar da água porque ela é útil para a gente. Na verdade, nós estamos pensando em nós mesmos. É esse antropocentrismo, né? Nós achamos que nós somos o centro do universo e que tudo que foi criado, tudo que existe, foi criado em função do bem-estar humano. E aí, então, nós cuidamos da água porque ela é necessária para a nossa vida. E São Francisco, ele tem uma visão diferente disso. Ele fala assim que nós temos que cuidar da água pela água mesma, pela dignidade da água, pelos direitos da água. Então nós temos que cuidar de cada criatura por causa dela mesma. E isso é muito interessante, que isso vale também para nossas relações humanas. Muitas vezes nós cuidamos da água que está na nossa mina, que está na nossa caixa d'água. A água que nós já usamos, já passou pela nossa torneira, passou no nosso ralo, essa água muitas vezes não nos interessa mais. Aí nela a gente joga esgoto, joga lixo, deixa ela embora. Com aquela mentalidade que acha que a água não volta mais, né? Então, ela é uma água que merece respeito, pela água mesmo. Essa é a lógica de Francisco, que é uma lógica muito diferente da nossa lógica, da lógica do nosso tempo. Nós tratamos a água por aquilo que ela pode nos dar. E isso reflete também nas nossas relações humanas, porque muitas vezes nós tratamos das pessoas que podem também nos ser úteis. Quando a gente tem uma pessoa que a gente acha, que a gente julga que ela não nos é útil mais, a gente descarta também. Como descartou a água, descarta pessoas também. Então, o que Francisco ensina a gente quando chama tudo de irmão e irmã, é que cada ser tem sua dignidade, cada ser tem sua missão. A água tem a missão dela a realizar. E nós interferimos nessa missão da água, a poluindo, a sujando, a envenenando, né? Então, cada ser precisa ser respeitado na sua dignidade. Isso que Francisco traz para a gente repensar o nosso cuidado com tudo aquilo que nos cerca, com toda a natureza, com toda a criação. E ligado ao cuidado com a natureza, está o segundo ponto, que é o cuidado com os pobres, né? O Papa Francisco chama a atenção que em Francisco está unido o cuidado com a natureza e o cuidado com os pobres. E o Papa, na Laudato Si, fala que entre os pobres mais pobres se encontra a nossa Mãe Terra. Então, a pobreza, ela de fato afeta as criaturas de Deus, né, que são desprovidas da sua dignidade. Quando falamos nessa pobreza, nós estamos falando na falta de dignidade, na miséria, a que tantos seres estão condicionados. E isso é o ser humano, mas também os animais, as plantas, são levadas à miséria quando a sua dignidade não é respeitada. E, particularmente, a questão dos pobres, entre nós, na nossa construção de uma fraternidade universal, o Papa Benetucci, ele fala muito disso, né, de como nós precisamos ter uma sensibilidade maior para com a causa dos pobres. Aí eu sempre gosto de lembrar de uma pequena história de pescadores, que para mim ela é bem clara no papel que nós devemos desempenhar em relação aos pobres, e aí vai mostrando que tudo está interligado. A história é a seguinte: tinham dois pescadores que estavam na beira de um rio pescando. E aí estavam tranquilos lá, tudo muito calmo, ouvindo só barulho do vento nas árvores, passarinhos, e esperando seu peixinho. E de repente começaram a ouvir um grito de criança. Uma criança gritava, e eles começaram a procurar de onde vinha essa criança. Quando eles viram, a criança vinha rio abaixo, descendo na correnteza.
os dois pularam na água, resgataram aquela criança. Mal tinham resgatado a criança, ouviram mais gritos. Agora já eram 2 crianças que desciam água abaixo. Pularam na água, tiraram as crianças. E assim, eles sentaram lá aliviados, conseguiram salvar aquelas 3 crianças. Mas lá vinha mais criança água abaixo. Agora eram 5, 7, 9, 12 crianças que desciam água abaixo. Um deles já pulou de imediato na água para salvar aquelas crianças, o outro foi subindo a margem do rio. Aí o que estava na água gritou: você não vai me ajudar, vai me deixar aqui sozinho para resgatar tantas crianças? Aí ele falou: vai fazendo aí o que você pode, que eu vou subir o rio para ver quem está jogando as crianças no rio. E aí a gente entra no terceiro ponto que o Papa fala, que é o empenho na sociedade, para mostrar que tudo está interligado. É o refrão do Papa Francisco na Laudato Si, que nós temos que cuidar dos pobres com ações emergenciais, como esse que pula na água para tirar as crianças que estão morrendo afogadas. As ações emergenciais, elas são muito necessárias. E é até bonito, porque nós assistimos há pouco tempo o drama da população do Rio Grande do Sul, como foram importantes aquelas ações emergenciais para socorrer aquelas famílias. Mas isso não basta. É preciso um empenho na sociedade. É o terceiro ponto. E o que é o empenho na sociedade? É a busca da justiça e da paz. Se a gente não se empenhar nessa busca da justiça e da paz, nós vamos ficar nos matando de tanto tirar a criança da água e não vamos dar conta. Muitas vão descer correnteza abaixo e nós não vamos dando conta, porque cada vez mais nós vemos a miséria tomando conta da nossa sociedade. Por isso é preciso se perguntar o que está acontecendo, quem está jogando essas crianças, se isso é o empenho político. Muita gente hoje não gosta de falar em política porque houve um movimento de fato muito grande de fazer com que as pessoas não gostem de política. Isso é um jogo no qual nós estamos sujeitos, de fato, a achar que a política não presta. Há tanta corrupção, há tanta mentira na política. Mas a política, o Papa fala, é a maneira sublime de se fazer caridade. Nós não podemos entregar a política na mão dos corruptos, na mão daqueles que estão pensando apenas num pequeno grupo. E isso que muitas vezes nós estamos fazendo. Por isso que a igreja fez todo um movimento e faz ainda esse movimento de reencantar a política. Nós precisamos reencantar a política, porque se nós, de fato, não tivermos uma incidência política, nós não vamos ter a força de transformação. Porque a política, de fato, ela tem um papel decisivo na construção das políticas públicas, na construção de uma sociedade melhor, uma sociedade diferente. Então, em Francisco, nós encontramos esse amor à natureza, amor aos pobres, mas também um empenho na sociedade. Francisco vai compor no Cântico das Criaturas, no segundo momento, uma estrofe que ele fez porque havia um conflito de interesses entre o bispo e o prefeito de Assis, as 2 maiores autoridades da cidade. E Francisco é chamado para ir lá intermediar aquele conflito e conseguir, de fato, fazer com que eles chegassem a um acordo e que a população não sofresse com a briga dos dois, porque traziam consequências principalmente para os mais pobres da cidade. Então, Francisco compõe uma estrofe para falar do perdão, falar da misericórdia. E acho que isso aí é fundamental. Hoje nós vivemos uma sociedade de muito ódio, de muito desejo de mal para o outro, né? E isso aí vai gerando, de fato, um mal que vai se alastrando no mundo, né? E a gente precisa entrar numa dinâmica de entendimento, de diálogo, de misericórdia, de compaixão, né? E a política é esse caminho. Infelizmente, a política, ela sofre, nesse momento, um dos maiores ataques, quando nós caímos nessa busca de extremismos, né? Esse extremismo que mata, esse extremismo que não respeita as pessoas, não respeita a natureza, não respeita nada. Então, nós vivemos um momento muito tenebroso na política, mas não podemos nos deixar desencantar, decepcionar e não querer mais falar nem se envolver
com política. A ecologia integral passa pela política, não há como a gente falar em ecologia integral e não ter uma incidência nas nossas câmaras de vereadores, nas nossas assembleias legislativas, nos conselhos municipais. Tudo isso é ecologia integral, porque não dá para a gente pensar no bem da natureza, no bem dos pobres, sem a incidência política, sem a mudança de leis. E para terminar a minha fala, porque quero abrir um pouco para a nossa conversa, né, e depois a gente vai pontuando outras coisas, vem o quarto ponto, que é a paz interior. Muita gente pode falar assim, mas o que tem a ver paz interior com tudo isso? Né? A paz interior que Francisco apresenta, que o Papa chama atenção na Laudato Si, e quando a gente pensa numa ecologia integral, ela passa pela espiritualidade. Né? Por isso a campanha da fraternidade propõe uma conversão ecológica. A conversão ecológica, ela só parte do coração, não tem como eu fazer uma conversão ecológica se não houver uma mudança interior. E essa mudança interior é o que nós chamamos de paz interior. A paz interior é a gente ter certezas, convicções. E essas convicções é que iluminam nossas ações, apesar de tudo. Apesar da noite, apesar das trevas, nós carregamos a paz que vem de Deus, porque Ele é a paz. E essa certeza de que Deus está conosco, a gente, de fato, tem força, discernimento para mudar o que precisa mudar, para atuar onde precisamos atuar. Mas quem não tem paz interior vira um militante que logo se cansa. E esse é o grande problema de grandes lideranças nossas que se cansaram e desistiram da luta. Quando a gente vai cultivando a paz interior por uma espiritualidade que é alimentada pela palavra de Deus, por uma busca de fraternidade, essa certeza de que Deus caminha conosco, que o seu Espírito nos guia, nos move, isso nos dá a força necessária para a gente poder começar quantas vezes for necessário. A paz interior é que dá a gente essa resiliência necessária em tempos tão difíceis, porque senão a gente desiste. Porque cada derrota para a gente pode ser, de fato, fator de desânimo. Mas quando nós temos paz interior, nós sabemos, perdemos essa, mas a próxima ainda não, nós vamos ter. Nós podemos vencer, nós acreditamos. Só quem tem paz interior é capaz de seguir adiante após as derrotas, após as injustiças. Só quem tem paz interior é capaz, de fato, de ir até o fim. Ontem, nós celebramos a memória de Santo Oscar Romero, né? Esse bispo de El Salvador, que para a gente é, de fato, uma inspiração nessa luta, porque é um homem que tinha certeza que ele poderia ser morto. Mas ele não desanimou, ele não desistiu, ele continuou a sua luta até ser assassinado. Mas a morte de Dom Oscar Romero trouxe mais força ainda para aquela luta em El Salvador. Então, isso acho que é paz interior, é a gente ter certeza de Deus em nós, essa presença de Deus em nós, que faz a gente recomeçar sempre. Exatamente, é a gente esperançar e não deixar o desânimo, a derrota tomar conta da gente. Então, creio que esse tema da ecologia integral, ela é muito ampla, e nós poderíamos entrar em vários aspectos que, infelizmente, o nosso espaço de tempo é muito pequeno, mas eu pensei isso porque eu creio que se a gente compreender que é uma exigência do nosso ser cristão, cuidar da natureza, cuidar dos pobres, ter um empenho social, eu creio que a gente está indo no caminho certo na construção de políticas públicas, de movimentos que, de fato, defendam a vida, que tragam a vida. É bonito a gente ver florescer em tantas paróquias, em tantas comunidades, a ecologia integral. Grupos que se reúnem, que querem trabalhar em favor da vida, né? Um movimento Laudato Si, que vai criando raízes para todo lado, né? A gente tem os agentes aí da Laudato Si em tantos lugares. Como que isso é bonito? É o esperançar, é as pessoas acreditar que nós podemos sim, podemos fazer diferente, podemos construir um mundo melhor, podemos continuar sonhando com a fraternidade universal. Nós podemos, de fato, ser diferentes. Nós não precisamos continuar nessa luta que mata e que mata. E
para terminar mesmo essa primeira parte minha aqui, que nós vamos abrir para a conversa, depois eu posso voltar, o Papa Francisco, no parágrafo 24 da Laudato Deum, ele fala que é preciso repensar a nossa utilização do poder. Vocês permitam, eu vou ler o texto do Papa Francisco. Ele diz assim: nem todo aumento de poder é um progresso para a humanidade. Basta pensar nas tecnologias maravilhosas que foram utilizadas para dizimar populações, lançar bombas atômicas, aniquilar grupos étnicos. Houve momento na história em que a admiração pelo progresso não nos permitiu ver o horror de seus efeitos. Mas esse risco está sempre presente, porque o imenso crescimento tecnológico não foi acompanhado por um desenvolvimento do ser humano quanto à responsabilidade, aos valores, à consciência. Ele está nu e exposto frente ao seu próprio poder, que continua a crescer sem ter os instrumentos para o controlar. Talvez disponha de mecanismos superficiais, mas podemos afirmar que carece de uma ética sólida, uma cultura e uma espiritualidade que lhe ponham realmente o limite e o contenham dentro de um lustro domínio de si. Não é de se estranhar que um poder tão grande em tais mãos seja capaz de destruir a vida, já que a matriz de pensamento própria do paradigma tecnocrático nos cega, impedindo-nos de ver o gravíssimo problema da humanidade atual. E na última frase deste documento, o Papa diz assim: um ser humano que pretende tomar o lugar de Deus torna-se o pior inimigo de si mesmo, né? Então, eu creio que aí está a raiz de tanto mal que a gente está vivendo, e pensar numa ecologia integral, então é a gente repensar o poder e servir. Esse é o poder. É retomar o evangelho, né? O que Jesus fala do serviço. Se a gente construir uma comunidade de serviço, nós estamos no caminho certo. Mas enquanto nós estivermos nessa luta de poder, de uma economia que mata, não uma economia que distribui, uma economia de igualdade, uma economia de respeito, nós continuamos num caminho de destruição e de morte para todos nós. Nós vamos abrir, então, para as participações. Quem desejar falar, fazer alguma consideração, alguma pergunta, levanta a mão, aí nós vamos chamando um a um e pedimos que sejam breves. Nós somos muitos, né? Então, que as considerações sejam breves para poder permitir a participação de mais pessoas. Então, quem desejar pode levantar a mão aí. Vamos lá, Mauri. Frei, muito obrigado pela sua fala, muito significativa, muito forte para nós. Acredito que todos nós aqui estamos impressionados com essa riqueza da fala, principalmente ligando com o magistério do Papa Francisco, tanto com a Laudato Si quanto com a Laudato Deum, né? E vem uma questão que a gente sempre que está na caminhada, nas pastorais sociais, né, junto com o povo, nas lutas, aí, como o senhor mesmo citou no início, né, antes da live, sobre as lutas em Belisário, como que entra, né, a participação nossa enquanto cristãos e cristãs, católicos e católicas, pessoas de boa vontade, nas lutas socioambientais, que a gente poderia entender, né, como espaço também de militância de fé cristã, né, essas lutas socioambientais, essa ideia da ecologia integral que toca as várias realidades, ecologia não só como o meio ambiente, ou a natureza lá e a humanidade aqui. E uma última questão, exemplos que a gente poderia citar de exercícios práticos de ecologia integral, né? Eu cito aqui duas realidades que nós temos aqui na nossa paróquia em Belo Horizonte, uma paróquia de periferia,
Paróquia Pai Misericordioso, no bairro Paulo VI, periferia de Belo Horizonte. Né? As Irmãs Filhas da Caridade promovem um trabalho de reciclagem, que hoje ajuda 8 famílias de catadores e catadoras de reciclável. Né? As pessoas levam, né, os seus recicláveis para a igreja mais central da paróquia, onde tem uma gaiola que recebe, né, os recicláveis, que depois as famílias, junto com as irmãs, fazem a separação e encaminham para a venda, e essa renda é distribuída entre as famílias. E existe no território da paróquia também, né, hortas comunitárias, que geram renda para as famílias, hortas orgânicas e tal, né, mas outros exemplos que o senhor, que os companheiros e companheiras podiam partilhar, né, de ecologia integral na prática, né? Obrigado. Ô, Mauri, eu creio assim, que é muito importante mesmo a gente fazer essa partilha de coisas boas que estão acontecendo, porque as más, isso aí a imprensa cuida de divulgar, né? Então, a gente precisa partilhar mais essas coisas boas. Nós temos os nossos áudios, né, diários de reflexão, e durante esse tempo da quaresma, nós estamos trazendo pessoas do Brasil inteiro. Cada dia alguém fala de algo que está acontecendo, fazendo, eu acho que isso é muito importante. Mas eu também gosto de lembrar que o Papa Francisco mesmo fala, quando ele fala da ecologia da vida cotidiana, ele diz assim que nós precisamos de fato passar por essa conversão ecológica, mudar os nossos hábitos, o nosso jeito de consumir, de estar no mundo, né? E aí a gente vai vendo essas ações que estão brotando de fato em muitos lugares, muitas paróquias, como você acabou de citar, mas o Papa fala que isto só não é suficiente. Não basta eu ser melhor, né? É preciso que eu me una a outros que também estão tentando ser melhores. Daí eu acredito muito nas redes, né? Quando começa-se a formar redes, porque eu posso fazer direitinho o dever de casa, mas eu sozinho transformo muito pouco. Então é preciso que eu me una a um outro que também pensa como eu, está agindo como eu e construindo redes. Por exemplo, aqui em Muriaé, nós temos a rede Sabor e Saúde da Serra, que são agricultores agroecológicos que se uniram para fazer a feira. Nós temos 2 feiras que acontecem, então, em 2 momentos na semana, dentro de Muriaé, e estudamos juntos. O Instituto Federal tem ministrado cursos para os agricultores, todos que fazem parte da feira têm esse compromisso de formação. Então, eu creio assim, que essa rede trouxe força e ânimo para todos que estão ali na rede, né? A gente tem aqui, nós vivemos um polo agroecológico e temos constantemente as reuniões da rede do polo agroecológico. Nós estamos na luta contra a mineração. Temos uma comissão que é uma rede de muitos movimentos, de muitas entidades que estão preocupados com o avanço da mineração. Então, eu creio que nós precisamos cada vez mais fazer parte de redes. Nós precisamos nos inserir em redes. Não podemos nos contentar em sermos melhores. Nós precisamos nos unir a quem está também tentando ser melhor, está tentando lutar. Então, acho que um dos pontos chaves de pensar uma ecologia integral é pensar uma ação em rede, né? Mas vamos ouvir outras pessoas. O Cláudio. Abre o microfone. Boa noite, Frei Gilberto. Parabéns pelas colocações. Eu faço parte da Pastoral da Ecologia da cidade de Cunha, estado de São Paulo, da Diocese de Lorena. A gente tem feito várias ações, provavelmente aqui na festa da cidade, a gente faz um trabalho de recolhimento do lixo orgânico, do descartáveis, composteiras, e a gente age também junto aos catequistas, junto aos crismandos, junto às escolas do município, no intuito da reciclagem. E como também faço parte da Comissão Diocesana da Pastoral da Ecologia da Diocese, a gente, o nosso bispo diocesano, Dom Vladimir, fez uma reunião com os prefeitos, vice-prefeitos, secretários do meio ambiente, no intuito de levar essa mensagem do cuidado com a casa comum, da campanha da fraternidade. Foi um sucesso. A gente espera estar
a gente está em formação da campanha da fraternidade. Das 13 paróquias da diocese, nós temos feito ações em todas elas. E agora, no dia 29, a gente vai estar em Campos de Cunha, que é um distrito, fazendo formação na questão da campanha da fraternidade e com cuidado com a casa comum. A gente tem levado muito essa questão da cuidado com a água, cuidado com o lixo, cuidado com o meio ambiente num todo. Ok, obrigado, Cláudio, por essa partilha. Vamos ouvir mais pessoas, depois a gente fala mais um pouquinho, né? Vamos ouvir o Jair. Boa noite, Frei Gilberto. Boa noite, Diácono Mauri. E a todas e todos, mais uma vez, paz e bem. Esse exemplo que o Frei Gilberto nos trouxe, né, dos pescadores no Rio, é muito importante também de saber qual que é a origem do problema, né? Não adianta a gente ficar tentando limpar o córrego em frente à nossa casa, tentar limpar o lago ou cuidar aqui da nossa porta, nós temos que sair, procurar saber quem está lá na ponta provocando aquela poluição, aqueles dejetos, né, nos nossos mananciais. Então é fundamental. E voltando um pouquinho né, para Gilberto, o senhor citou aí a questão de Dom Oscar Romero, nós tivemos aqui outra celebração na paróquia Nossa Senhora Rainha da Paz aqui em Belo Horizonte, aqui do bairro Caiçara, né? É uma celebração alusiva a ele, em memória, né? Ao martírio dele. E foi lembrado lá, né? Que El Salvador hoje é uma ditadura, né? Infelizmente, né? Temos hoje um playboy, entre aspas, lá que assumiu o governo, infelizmente foi eleito com 80% de aprovação, né? Esmagadora, mas que provoca só constrói prisões, né? Só constrói presídios e mais nada, e prende pessoas assim, à revelia, e dizem que até muitos inocentes, têm visto algumas denúncias de algumas famílias, né? Pessoas sem nenhuma acusação estão sendo presas, né? Então, assim, meio que... E o próprio Trump está levando prisioneiros também agora do regime dele para El Salvador também, né? Então, assim, se tinha né, o Dom Oscar Romero que lutava, né, por um El Salvador mais igualitário, mais justo, né? Hoje temos o contrário. Então, tem que também estar sempre em movimento para poder tentar evitar que essas coisas voltem a acontecer. Com relação ao que o Diácono Mauri trouxe, Diácono, aqui nós em Belo Horizonte, nós temos, né, a Arquidiocese de Belo Horizonte, tem a chamada REARTSOL, que é a Rede de Articulação de Solidariedade, né? A gente até fez algumas feiras em relação a isso e procura conversar entre as diversas paróquias aqui da Arquidiocese, que é essa questão de você ter essa rede, né? Literalmente uma rede de apoio, onde uma determinada ação pastoral que é feita em determinada, por exemplo, na minha paróquia, pode ser feita também em outra também. Então, assim, a Arquidiocese tem isso. É um pouco incipiente, porque alguns padres infelizmente, não aderem a essa proposta, mas nós temos, acho que, talvez o caminho, né, dentro do que um dos caminhos que o Diácono Mauri apresenta, que é um problema, às vezes a gente tentar fomentar mais aqui em Belo Horizonte a questão da articulação da rede da REARTSOL, que é a rede de articulação de solidariedade, né? Acho que é um caminho importante. E aqui na paróquia nós temos, né, várias ações, que além da ação da educação, né, que é transformar as pessoas, temos também oficinas de música, de pintura, de teatro, né, de reciclagem também. A gente coleta, né, materiais recicláveis e são vendidos e depois revertidos para ações sociais. Então tem várias ações que se completam, que acaba que também no campo da ecologia integral, acaba que na defesa da vida, né, eu acho que é um exemplo que tem que ser mais articulado conforme o Frei Gilberto nos apresenta. Mas é isso, obrigado e paz e bem. Boa noite a todos e todas. Obrigado, Jair. Vamos ouvir a Maria Aparecida. Tá. Boa noite, Frei Gilberto, boa noite a todos. Eu aproveito para agradecer essa oportunidade que nós estamos tendo, essa formação, e eu queria reforçar a importância, Frei Gilberto, dessas reflexões que tem sido oferecido a todos nós. Eu acredito que tem ajudado muito, né, isso ajuda muito na conscientização, tá? Então, eu aproveito, assim, desde já para agradecer essa oportunidade. E, assim, de forma rápida,
Eu sou de Ponte Nova, sou filha da Caridade, gostei muito do exemplo que foi dado aí, das minhas companheiras lá de Belo Horizonte. E então, em Ponte Nova, nós estamos também com uma associação de material reciclável, e essa associação ela tem ajudado muito, não só na população menos favorecida, como também aos detentos que saem da prisão e os albergados, eles que não têm um trabalho, então eles encontram nesta associação de material reciclável esse apoio. Então, além de estar apoiando, eles estão colaborando para ajudar a natureza, né? Então, é uma experiência bonita que eu tenho visto lá em Ponte Nova, esse apoio aos nossos irmãos presidiários. Então, essa experiência que eu... E aproveito mais uma vez para agradecer, viu? As reflexões que são oferecidas no dia a dia. Muito obrigada. Obrigado, Aparecida. Muito bom, viu? E a Edna? Oi, gente, paz e bem, saudade de você, Gilberto, apesar de ouvir você todos os dias e vejo o seu canal também. Eu queria trazer um pouco da reflexão aqui, Gilberto, que eu falo, para quem não sabe, de Poços de Caldas, sul de Minas. E a gente aqui, a gente sempre sofreu com o impacto da mineração. Até agora, a gente tem a questão da barragem até hoje, né? E também temos a questão da mineração das terras raras. E a gente está nessa luta aqui, a gente participa, né, de uma ONG chamada Planeta Solidário, a gente também trabalha com a agroecologia, a preservação das águas, a gente está em sintonia com a Laudato Si, nós temos o Toninho, que somos animadores aqui, né, desde há 10 anos atrás a gente começou com isso, a parceria, né, junto com o Sinfrajup, que hoje eu não tenho mais, assim, tanto contato. Mas uma coisa que eu percebo, Gilberto, aqui e da igreja de maneira geral, é que a gente não tem o mesmo empenho para estar junto às comunidades e envolvido nesse trabalho. Aqui em Poços de Caldas eu nunca vi, e aí é claro, eu não posso estar falando de todas as paróquias, porque eu nunca participei em todas, mas posso praticamente 99,9% dizer que nunca vi nenhum padre, nenhum frei se envolver com a questão da mineradora, sem fazer de fato um enfrentamento. Eu vejo que sempre faz uma homilia ou então um encontro da campanha da fraternidade muito na superficialidade, só pelo fato de fazer ou de ter que falar. E a gente, enquanto SEBS, enquanto CEBI aqui, fica lutando, mas parece que a gente está nadando contra a correnteza. Porque a gente, enquanto católicos, apostólicos aqui, a gente não se sente acolhido pela comunidade, muito menos não sente que a comunidade esteja, eu digo isso da Igreja Católica específica, esteja nos acompanhando no mesmo passo. Então, a gente continua, enquanto militante, porque sou militante, você me conhece há anos, sabe disso, a gente não vai deixar de fazer a militância, mas eu acho que a gente precisa também repensar como é que a gente consegue colocar os padres também junto com a gente, sabe? Envolvê-los também, porque a CNBB está longe, o Vaticano mais ainda, e aí os padres, eles fazem o que eles bem entendem. Então, assim, é nesse sentido que eu gostaria de trazer a minha fala, é mais uma provocação, sei que a gente, você não vai conseguir mudar isso, nem eu, mas é só porque a gente tem enfrentado essa dificuldade e essa solidão na caminhada mesmo, que não é algo para a gente aqui abraçada pela própria diocese e também aqui pela paróquia. Obrigada. Edna, prazer ver aqui depois de tanto tempo, né? A gente não se encontra. Mas, Edna, eu tenho para mim sempre essa questão, porque a gente, onde a gente vai, a gente escuta as pessoas
lamentando, né? De fato é lamentável a gente perceber que a igreja, assim, de um modo bem geral, caminha de fato longe das pastorais sociais, longe de um compromisso com os pobres, com suas causas. Infelizmente, grande parte da nossa igreja vive esse momento de uma fé desenraizada, né? Podemos dizer assim. Mas eu creio que isso não pode ser para a gente fator de desânimo. Quando a gente olha os Atos dos Apóstolos, a gente vê como que os primeiros cristãos nadaram contra a corrente. Quando a gente vê os grandes santos da nossa igreja, né, eles nadaram contra a corrente. Francisco vive no século XIII, que era um século assim, onde a igreja, de fato, estava por um caminho completamente distanciado da fraternidade, distanciado dos pobres. E Francisco, ele foi igreja, ele viveu como igreja, mas deu a contribuição dele para um jeito diferente de ser igreja. E creio que a gente também tem que fazer isso. Esse fermento na massa, eu acho que a gente não tem que ficar lamentando e gastando energias apenas em reclamar, né? Mas é a gente fazer a nossa parte, a gente acreditar e a gente fazer o que é possível e nadar contra a corrente mesmo. Nós somos fortes, corrente não vai levar a gente não, a gente consegue vencer. E se é aquilo que eu falava, se a gente estiver em redes, aí que a gente vai mesmo muito mais forte contra a corrente. A gente fica sozinho, aí a correnteza carrega a gente mesmo. Mas se a gente dá as mãos, né, se ninguém solta a mão de ninguém, a gente vence e vai contra a correnteza e vive aquilo que a gente acredita do evangelho dos pequenos, dos simples, né? Então, creio que é isso. Então, é a gente ter essa capacidade de seguir fazendo aquilo que a gente acredita, né? Então, que Deus nos dê essa força, né? Everi. Oi, Frei, prazer conhecê-lo aí virtualmente, né? Boa noite a todas e todos e todes, né? Eu sou daqui de Belo Horizonte e eu me senti assim muito tocada, né, com essa frase quando o senhor fez uma colocação aí do Papa Francisco, né? Dessa questão do homem querer sentir-se, aí eu pensei, o homem e a mulher, né, a humanidade, se querer sentir-se Deus, né, colocar-se no lugar de Deus, né? Como se fosse o dono de tudo, né? E às vezes a gente depara com essas ações, né, de se achar dono dentro das nossas comunidades, né? Desse enfrentamento, não só na questão da paróquia, ali, aquele templo, né, que está ali, como se só ali fosse a comunidade. A nossa colega anterior colocou essa dificuldade de haver essa harmonia, de haver esse trabalho conjunto, né? Porque ele só se identifica com a comunidade paroquial, aquele entorno ali do que está dentro daquela paróquia, e não o bairro, né, que em si, da qual está ali instalada aquela comunidade. Mesmo aqueles que não são cristãos, que tudo, mas também tem ações concretas que estão ali, onde viu a Mauri aqui falando, né, também, grande companheira de caminhada, a questão do ecumenismo, né, do diálogo e tudo isso fomenta essa questão ecológica, que passa, né, e perpassa a questão de muros, de templos, de segmentos religiosos mesmo, mas assim, de um Deus universal, dessa fé universal, dessa salvação universal, e também de toda a ecologia. E eu gostaria muito de partilhar que a gente tem aqui um trabalho voltado para a questão própria da mulher. Hoje a gente, às vezes pode até parecer estranho, né, colocar essa questão que essa violência brutal que está acontecendo para cima das mulheres. Coisas assim, horrorosas. E às vezes a gente questiona o porquê de tanta violência. O mundo está sendo violentado, o ser humano violentado de todas as formas, né? Então a natureza em si, o cosmos, o universo em si está sendo violentado. De todas as formas, são violências e mais violências. E aqui eu participo de um projeto da UFMG, inclusive eu estava agora, entrei atrasado, pessoal, estava ali no congresso, lá na Escola de Medicina, sobre enfrentamento ao câncer, né, que a gente vê a questão da alimentação, o ar, né, a água, tudo modificado, né, gente, tudo aí cheio de tantas químicas, e isso tudo o quê? São doenças, mas doenças não só físicas, né, mas também psicológicas também, né, pessoas doentes mentalmente, tudo isso aí. E aí a gente participa de um projeto,
que é voltado para a mulher, no qual ela é a saúde, mas a saúde no equilíbrio de vida social comunitário, onde ela também possa se promover. Esse projeto chama um projeto para elas, por eles e por nós, e onde até com a reciclagem de objetos, de tudo, se faz vários artesanatos, bolsas, e aí também vários tipos de artesanatos. E também a culinária se empenha no trabalho com a culinária. Nós temos, eu vou citar um exemplo de uma pessoa aqui que mora num dos grandes aglomerados nosso aqui, o Taquaril, e ela criou um projeto chamado de Temperando Vida. Esse projeto vem da questão do fazer tempero, que é uma coisa simples, né? Um tempero sem química nenhuma, totalmente puro, bem trabalhado, e com o dinheiro disso aí ajuda outras mulheres. E esse Temperando Vida é Temperando a Vida, mudando. E criamos uma rede, quando o senhor falou da rede, por isso que eu até levantei minha mãozinha aqui para falar, a rede do Circuito Girassol, que é uma rede que busca congregar as 9 regionais de Belo Horizonte, todas as mulheres, em todas as suas diversidades de crenças, de faixa etária, de tudo, para que elas possam estar se unindo, uma apoiando a outra e congregando. E ali haver uma transformação de vida, essa cessação de violência, mas também o acolhimento do homem também, que participa junto conosco também, né? E aí o que é importante disso tudo, para que a gente vê, como a nossa colega anterior falou, não há uma ligação com a comunidade, que se diz assim, paroquial. É como eu citei anteriormente, que só fica ali mesmo dentro do templo, é o meu grupo, a minha pastoral, etc. Há várias pessoas que participam de pastorais, igual eu também participo de pastoral, de outros organismos de dentro da Igreja Católica, né? Então, esse próprio diálogo ecumênico, e tudo, são mulheres de várias crenças, etc., de interreligioso, mas não há esse acolhimento ainda, essa abertura de passar além das paredes, dos muros, das celebrações, dos momentos. Nós tivemos a nossa abertura da campanha da fraternidade aqui, no dia 15 da nossa região da Boa Viagem, né, que eu moro na região aqui, que faz parte dessa região episcopal, e onde as músicas, os cantos não tinham nada a ver com a campanha da fraternidade. Nenhum hino de louvor à natureza, sabe, um ofício divino, universal, nada, só mesmo assim, cantos totalmente com jovens maravilhosos, com adrenalina a mil, mas totalmente aquém daquela realidade, da inserção, da enculturação da realidade. Só queriam louvar, cantar, e aí começou, né, até, pessoal, acho que, será que nós estamos num grupo de oração aqui, pentecostal? Então, acho que está faltando esse pé no chão dessa realidade, e saber congregar todos os momentos, essa universalidade aí, né, que o universo, ele é redondo, né? Então, a gente pensamos nisso aí. E obrigada pela atenção. Obrigado, Everia. É isso mesmo, continuamos firmes, né? Vamos ouvir o Gilcimar, é o último que levantou a mão. Aí a gente faz depois as nossas considerações finais, né? O Mauri também. Gilcimar. Olá, Frei Gilberto, um abraço. Boa noite a todos aí. Estou aqui porque caí na rede aí do Amauri, dos Diáconos pela Vida. Estou aqui no sertão baiano, na cidade de Conceição do Coité, na diocese de Serrinha. É interessante pensar, e a partir da sua reflexão, porque esse pensar global e o agir local, ele é muito importante, porque o nosso país ele é diverso. E o Papa Francisco, com a iluminação da Laudato Si e a ressonância da CNBB, né, com toda essa campanha, nos aponta luzes maravilhosas, né? Aqui na nossa região, como vocês sabem, a região aqui é muito seca. Nós sofremos muito pela seca. Então, esse agir local, ele é muito necessário, porque cabe a criatividade também de cada um, de acordo com o lugar que cada um está, pedir a força que vem do alto para desenvolver ações nessa dinâmica, né, do meio ambiente
E agora, recentemente, por conta já do compromisso assumido aqui na forania, né, da paróquia que eu estou, da diocese que eu estou inserido, essa já é a segunda formação da campanha da fraternidade e tem ardido os nossos corações e o apelo, né, tanto do Papa como agora, que já é uma sequência, né, das campanhas da fraternidade, esse apelo para o nosso cuidado em relação ao meio ambiente. É inspirador essa formação, essa reunião, essas falas, né, porque nós teremos próximo aí reuniões para articularmos e vamos sim pensar em ações que de fato corresponda àquilo que é o apelo hoje da igreja no Brasil, né? E que vamos deixar um pouco de lado aquilo que a gente já sabe. A praxe da igreja, ela deixa muito a desejar, né? A ortodoxia ela é perfeita, mas a prática deixa a desejar, e nós, enquanto sujeitos históricos, temos o compromisso de sermos nesse mundo um sinal de esperança, como o Papa tem dito aí a respeito desse ano santo, que está muito ligado, está tudo interligado, né? Isso é fato. Então, essa é a minha participação, minha contribuição nessa jornada aí. Um abraço a todos, uma boa noite. Muito obrigado, Simar, muito bom, né? Nós vamos ouvir a Kátia, né, que levantou a mão. Oi, gente, que aquece o nosso coração estar assim, com todos vocês, ouvindo as experiências de vocês e tudo. Aí, o Frei Gilberto, eu já estou assim, desde a época da pandemia para cá, eu não largo mais vocês. Isso tem ajudado muito o nosso trabalho. Eu sou aqui da Arquidiocese de Niterói, né, no Rio de Janeiro, estado do Rio, e em Alcântara, né, e a gente aqui está desenvolvendo, né, a pastoral da ecologia. Estamos, né, estamos começando, né, vamos dizer assim, e tem sido uma experiência muito boa isso, tudo que vocês estão colocando. Realmente a gente tem que partir para o agir, né, o Vejo Gaia Agir que tem na Laudato Si, que tem na campanha da fraternidade, né, eu acho que a gente já viu e já julgou bastante, eu acho que agora é só agir. Então, eu acho que uma experiência que nós tivemos aqui numa das nossas formações, né, da ecologia, da campanha, foi assim, todas as instituições e pastorais que estavam presentes na audiência pública, nós formamos um fórum de ecologia, onde vai ter pessoas das comunidades, pessoas das igrejas, dos movimentos, da sociedade civil, defensora, assessores de parlamentar. Então, eu acho que é isso, eu acho que a gente tem que cada vez mais alargar mais os nossos círculos, né, para a gente atingir cada vez mais pessoas, né, pessoas crentes, não crentes, porque todos estão sendo impactados, né, então o negócio é urgente, né, eu acho que é isso, eu acho que a gente tem que estender a mão a todos e caminhar junto sem colocar quem está certo, quem está errado, né? Assim, às vezes a gente fica nesse questionamento, né? Eu acho que a gente tem que ser mais tolerante, a gente tem que olhar, né, todos como parte, né, do Criador, né? Então é isso, gente, é um prazer muito grande estar aqui com vocês e vamos juntos. Paz e bem. Paz e bem, Kátia, muito obrigado. E é gratificante a gente ficar sabendo, né, que os áudios que a gente produz já há mais de 5 anos, né, a nossa equipe tem chegado em tantas dioceses, tantos lugares do nosso Brasil e que vai animando a gente nessa luta aí pela vida, né? Nós vamos terminar, vai ser o último, né, que nós vamos ouvir, vai ser o Ailson, por causa do nosso horário, que já vai começando a chegar no final dele, né, que nós nos propomos 1h15, então já passou um pouquinho. Eu queria, antes de encerrar, falar uma coisa que eu achei muito interessante no texto base da campanha desse ano, é que muitas vezes nós restringimos esse debate da campanha da fraternidade
a quaresma, né? E muitas vezes faltam indicações para que o tema continue sendo discutido ao longo do ano, que nos ajude, de fato, a ir amadurecendo a reflexão. Então, ao final do texto base, ele apresenta alguns tempos de mobilização durante o ano e que fica como sugestão para todos vocês, né? Ele apresenta lá, a partir do parágrafo 162. Primeiro, coloca lá o curso de animadores Laudato Si. É um curso que é mundial, né? Ele acontece em várias línguas e que as inscrições estão abertas para a nova turma, né? Então, quem ainda não fez o curso de animadores Laudato Si, é uma dica que eu deixo, que realmente é um curso muito bom e que tem formado, de fato, grupos atuantes aí no mundo inteiro, né? Então, curso Animadores Laudato Si. Depois, a Semana Laudato Si. É uma semana de mobilização que nós podemos, dentro das nossas paróquias, nossas comunidades, com a nossa pastoral. Esse ano será de 18 a 25 de maio. E esse ano tem um saborzinho especial, que são 10 anos, né, da Laudato Si, que nós vamos estar comemorando naquela semana. Então, de 18 a 25 de maio, né, que ela foi publicada em 25 de maio. Então, nessa semana, Semana Laudato Si, uma semana de mobilizações. Depois, a CNBB propôs e foi criada a lei que criou o Junho Verde, né? Nós temos o mês de junho como um mês de mobilização para que esse entendimento do nosso lugar neste mundo, na nossa casa comum, aconteça. Então, o mês de junho, que tem o Dia do Meio Ambiente, né, um mês de muita mobilização e que a gente deve estar também envolvido, buscando, de fato, estar presente, né, nos acontecimentos e provocando também algumas ações, né? Depois, de 1º de setembro até o 4 de outubro, nós temos o Tempo da Criação, né, que começa com um dia de oração pela criação e termina com a festa de São Francisco, né, o Tempo da Criação. É um tempo forte também de mobilizações. Este ano nós estamos celebrando os 800 anos do Cântico das Criaturas. A família franciscana estará realizando no Brasil inteiro várias ações para comemorar os 800 anos do Cântico das Criaturas. E nós teremos também a COP30, né, que acontece no Brasil, né, de 10 a 21 de novembro, em Belém, e que também muitas ações estarão acontecendo ao longo do ano, em vista da COP30, e que a gente pode estar participando, estar se envolvendo, estar mobilizando forças aí. E, com certeza, onde a gente mora, existem também outras oportunidades de mobilização, e que é muito importante a gente estar envolvido, estar nessas redes, né? Todas essas redes que foram citadas, as que não foram citadas, com certeza muitas delas também têm suas ações, que vale a pena a gente estar envolvido, participando, e vamos fortalecendo, então, essa caminhada nossa em defesa da vida, porque Deus viu que tudo era muito bom, e nós não podemos deixar que o mundo perca essa sua bondade, né? Nós precisamos, de fato, nos encantar com a bondade das coisas e fazer com que tudo seja, de fato, bom e cumpra a sua missão de criaturas, né? Então, que Deus nos abençoe e nos anime. Vou passar, então, a palavra para o Mauri. Muito bem, obrigado, Frei, obrigado a todos e todas, né? Para encerrar aqui, nós temos convite para a gente não perder a oportunidade de estarmos juntos nas lutas, né, pela vida, pela dignidade da vida, pela ecologia integral, que inclui todas as vidas, todos os irmãos e irmãs, como nos lembra o nosso seráfico Pai Francisco, né? Somos todos irmãos e irmãs, né? Irmão Sol, Irmã Lua, Água, né? Toda a criação e a humanidade dentro da criação, porque não existe humanidade sem a natureza, né? Não existe um plano B, como diz a nossa querida professora Moema Miranda, né? Não existe um planeta B. Ou a gente se salva com o planeta, ou a gente morre, cada um no seu quadrado, né, do seu individualismo, da sua ignorância, da sua arrogância. Fazer um convite especial, não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, a partir de amanhã, pelo canal YouTube, pelo Facebook, né, do Leste 1, Rio de Janeiro, da CNBB,
canal YouTube e Facebook do Leste 1. Nós vamos começar nas quartas-feiras, toda última quarta-feira de cada mês, né, um encontro, uma maratona de lives chamada Sudestão Ecumênico. Para cada mês, um regional do CONIC Minas e instituições, né, do Diálogo Ecumênico e a Comissão Regional da CNBB daquele estado. Nós vamos debater os desafios do diálogo ecumênico, inclusive a questão ecológica, né, dentro de cada território. Então, amanhã começa com o pessoal de São Paulo, né, os paulistas vão à noite, entre 7h30 às 21 horas, 19h30 às 21 horas, né, nós vamos nos encontrar, então, nesse canal YouTube. Né, no próximo mês de abril, nós, mineiros, vamos fazer um debate sobre a questão do ecumenismo e os desafios no território de Minas Gerais. No mês, né, de maio, né, os fluminenses, né, os cariocas, né, vão estar nos ajudando a refletir um pouco os desafios da realidade do ecumenismo em terras fluminenses, e fechando, né, o Sudestão em junho, né, os irmãos e irmãs capixabas vão debater para a gente a realidade do diálogo ecumênico interreligioso, né, no Espírito Santo. Então, um convite que tem muito a ver também com a espiritualidade franciscana, que é uma espiritualidade do diálogo ecumênico, interreligioso, tem tudo a ver com as lutas socioambientais, com a ecologia integral, com outras lutas nossas, bandeiras diversas nossas aqui. Então, primeiro, agradecer a todos e todas que se disponibilizaram a ver. Nós chegamos a ter mais de 90 pessoas no grupo, mais de 205, né, pessoas se inscreveram. Nós vamos, assim que o Frei Gilberto disponibilizar o link, peço mais uma vez perdão pela falha técnica que nós tivemos aqui. O link que nós tínhamos criado quebrou e não funcionou, né, por alguma falha no meu notebook aqui, não consegui rodar na gravação. Então, assim que o Frei me disponibilizar o link que foi gravado pela companheira aí da família franciscana, a gente compartilha com todos e todas, inclusive aqueles que se inscreveram e quiserem compartilhar ou rever para poder aprofundar a formação. Mais uma vez, gratidão Frei Gilberto, gratidão família franciscana, gratidão CJPIC, MSC, que muitos estão aqui nessa sala, gratidão aos companheiros e companheiras das pastorais sociais, dos movimentos sociais que estão aqui, né, Pastoral AFO, Pastoral do Menor, CIMI, né, Pastoral da Terra, né, companheiros e companheiras de outras pastorais e movimentos que estão aqui. Né, a todos vão pedir a bênção ao Frei Gilberto para nos enviar em missão, né, que aqui foi só para um refrigério para a alma, para a gente ir para a luta, né, Frei? Obrigado. É isso aí. Obrigado, Mauri. Foi um prazer muito grande estar com vocês, né? Nós, franciscanos, temos todas as terças-feiras, né? A gente faz essa roda de conversa, né? Então, o nosso grupo está presente aqui. Hoje nós abrimos esse espaço para a campanha da fraternidade, mas toda terça a gente faz um encontro onde a gente conversa, a gente aprofunda, né? E fica o convite também para quem ainda não recebe nossos áudios diários, né? Toda manhã a gente manda um áudio. Nós estamos refletindo sobre a campanha da fraternidade nessa quaresma. Então, grande parte de vocês com certeza já recebe, né? E é uma oportunidade. Eu, Sebastião Farinhada, e uma equipe grande, estamos produzindo esses áudios, né? Eu queria terminar com a oração que o Papa Francisco coloca no final da Fratelli Tutti. Acho que a questão da fraternidade ela é fundamental dentro de tudo isso que nós refletimos. Então, o Papa reza assim: Senhor e Pai da humanidade, que criastes todos os seres humanos com a mesma dignidade, infundi nos nossos corações um espírito de irmãos. Inspirai-nos o sonho de um novo encontro, de diálogo, de justiça e de paz. Estimulai-nos a criar sociedades mais sadias e um mundo mais digno, sem fome, sem pobreza, sem violência, sem guerras. Que o nosso coração se abra a todos os povos e nações da terra, para reconhecer o bem e a beleza que semeastes em cada um deles, para estabelecer laços de unidade, de projetos comuns, de esperanças compartilhadas. Amém. Que o Senhor, Deus de amor e bondade, o Deus Criador, nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço a todos, paz e bem. Paz e bem, gente. Paz e bem. Obrigado, gente. Deus abençoe. Paz e bem.
O Cristo Deus se fez humano nesta terra, e às criaturas deu valor e atenção. A vida plena que no mundo já se espera ganha sentido com a nossa redenção. Ao entregar o paraíso ao ser humano, Deus contemplou sua beleza e seus dons. Louvado seja nosso Pai, o Criador. Deus viu que tudo era muito bom. No universo tudo está interligado, nele vivemos e com todos somos um. Nesta quaresma conversão somos chamados, cuidemos todos desta casa que é comum. Ao entregar o paraíso ao ser humano, Deus contemplou sua beleza e seus dons. Louvado seja nosso Pai, o Criador. Deus viu que tudo era muito bom. Há muito tempo o louvor das criaturas já se ouvia em um canto universal. O seu autor, nova expressão, ele inaugura fraternidade, ecologia integral.